Você já se perguntou por que Deus criou exatamente as coisas da forma que criou? Por que certas plantas existem? Por que alguns alimentos nos fazem bem? Por que a natureza tem tudo o que precisamos para a nossa saúde e bem-estar? Hoje vamos descobrir 5 verdades revolucionárias sobre a criação em Gênesis 1, incluindo uma revelação que muitos preferem ignorar. Deus deixou claro desde o primeiro livro da Bíblia que toda erva que dá semente foi criada para nosso benefício, incluindo plantas que hoje são controversas, mas que têm propósitos medicinais claros. Prepare-se para ver a criação com outros olhos e entender que Deus não fez nada por acaso. Cada planta, cada elemento da natureza tem um propósito divino. A primeira lição de Gênesis é que Deus especializa-se em trazer ordem onde há caos, luz onde há trevas, propósito onde há vazio. O processo divino da criação: separação, luz das trevas, águas das águas, terra do mar. Organização, cada coisa em seu lugar e tempo específico. Propósito, nada foi criado sem função definida. Progressão, do simples ao complexo, culminando no ser humano. O poder da palavra de Deus é absoluto. Ele não precisou de material pré-existente, ferramentas ou esforço. Apenas sua palavra trouxe existência do nada. Se Deus pode criar universos inteiros apenas falando, Ele certamente pode trazer ordem para o caos da sua vida. As mesmas palavras que criaram estrelas podem transformar sua situação. O padrão da criação. Deus falou, declaração de intenção. E assim foi, manifestação imediata. E viu Deus que era bom, aprovação divina. Houve tarde e manhã, conclusão ordenada. Esta frase aparece repetidamente, mostrando que tudo o que Deus criou tem valor, propósito e qualidade. Nada na criação original era defeituoso, prejudicial ou sem propósito. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore, em que há fruto de árvore, que dá semente, servosão, para mantimento. Deus deixou claro: toda a erva que dá semente foi criada para nosso benefício. Não há exceções. Isso inclui plantas hoje controversas, como a cannabis. Comprovadamente medicinal, essa planta possui compostos como o CBD e o THC, que interagem com nosso sistema endocannabinoide, um sistema criado por Deus no nosso corpo. A palavra mantimento no hebraico original é okla, que significa sustento, nutrição, manutenção da vida. Ou seja, Deus não estava falando só de comida, mas de saúde física, emocional e até medicinal. A diversidade vegetal foi criada com sabedoria. Algumas plantas nutrem, outras curam, outras fortalecem. Cada uma tem compostos químicos únicos, funcionando melhor em conjunto do que isoladamente. Mas por que algumas foram demonizadas? Interesses econômicos de indústrias farmacêuticas, falta de conhecimento, preconceitos culturais ou religiosos, confusão entre uso medicinal e recreativo. A responsabilidade do uso sábio é nossa. A dose correta faz a diferença. O propósito deve ser terapêutico, não vicioso. Buscar orientação profissional é essencial, acima de tudo. Reconhecer e agradecer ao Criador pela cura que ele já deixou disponível na natureza. Gênesis 1 não deixa dúvidas. Deus não criou plantas para nossa destruição. Ele criou para nosso bem. Verdade. 3. O ser humano foi criado para dominar, não destruir. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai.
Ser feito à imagem de Deus significa carregar características divinas: criatividade, responsabilidade, capacidade de liderança, moral e consciência. Deus nos criou para administrar a terra com sabedoria, não para explorá-la, o que significa dominar no contexto bíblico. Proteger e preservar, não destruir. Usar com propósito, não por ganância. Descobrir e desenvolver, não esgotar. Nossa responsabilidade como administradores, estudar a criação, ciência, agricultura, medicina natural, preservar os recursos, sustentabilidade e cuidado, usar com gratidão, reconhecer a origem divina de tudo, compartilhar os benefícios, não reter, mas multiplicar. Frutificai e multiplicai-vos também significa multiplicar conhecimento, cura, prosperidade, relacionamentos e tudo que é bom. Aplicações práticas para hoje. Valorize o que a natureza oferece com equilíbrio. Apoie pesquisas sobre plantas medicinais. Questione leis que bloqueiam o acesso a curas naturais. Use com responsabilidade e sempre com gratidão ao Criador. Somos chamados a cultivar, não a corromper. A terra foi confiada a nós. Que sejamos mordomos fiéis. Verdade. 4. Tudo foi criado com ciclos e propósitos. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. Deus criou ciclos, tempo, estações, luz e escuridão, como parte de um design perfeito. Não há acaso na criação. Cada ritmo natural existe para nos sustentar. Ciclos divinos na criação, dia e noite, equilíbrio entre trabalho e descanso, estações, épocas de plantar, crescer, colher e renovar. Fases lunares, impactam marés, colheitas e até o corpo humano. Ciclos das plantas, cada uma floresce, frutifica e cura no tempo certo, para sinais e para tempos determinados. Esses ritmos são mensagens de Deus para nós. Desrespeitar os tempos naturais traz desequilíbrio ao corpo, à mente e ao espírito. Como aplicar hoje? Respeite seus horários naturais de sono e descanso. Alinhe seu estilo de vida às estações. Use os recursos da natureza nos momentos certos. Reconheça: há um tempo certo para cada coisa debaixo do céu. A perfeição dos tempos também se revela nas plantas medicinais. Por exemplo, a cannabis floresce no outono, época em que dores crônicas aumentam pelo frio. Deus sabia o que estava fazendo. Tudo na criação foi feito com sabedoria, ciclos e intenção. O segredo da saúde e bem-estar está em viver dentro desses ritmos, e não contra eles. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Na criação original não havia doenças, morte, sofrimento ou plantas venenosas. Tudo o que Deus criou era perfeito, com um propósito claro para manter a vida e o bem-estar. Sem morte, plantas e animais viviam indefinidamente. Sem doença, a saúde era perfeita. Sem escassez, havia abundância. Sem medo, reinava a harmonia. Toda erva verde será para mantimento. E assim foi. Até os animais eram vegetarianos. Não havia predadores nem destruição. Toda a natureza cooperava para o bem comum. Todas foram criadas para promover vida. Efeitos negativos são resultado de uso errado ou da corrupção pós-queda. Nosso corpo foi projetado para extrair benefícios de cada planta. Nossa responsabilidade: redescobrir os usos originais e benéficos das plantas, pesquisar propriedades esquecidas ou mal compreendidas, questionar proibições que impedem acesso à cura natural, trabalhar por uma harmonia restaurada entre homem e natureza. E descansou Deus no dia sétimo. Deus não descansou por cansaço,
mas porque tudo já estava completo. Toda a provisão necessária para a vida abundante já havia sido deixada na criação. As 5 verdades que mudam tudo. Deus cria ordem do caos, toda erva que dá semente é para nosso benefício. Fomos criados para administrar, não destruir. Tudo na criação segue ciclos e propósitos. A criação original era perfeita, sem morte ou doença. Gênesis 1 nos convida a voltar ao plano original, usar a criação com sabedoria, gratidão e responsabilidade. Qual verdade mais impactou você? Compartilhe e vamos juntos redescobrir os tesouros que o Criador deixou para a nossa saúde e bem-estar. Tem dia que a gente só precisa de uma palavra, né? Uma palavra que acalme, que direcione, que abrace a alma. Se você está buscando sabedoria, consolo ou só aquele empurrãozinho de fé, fica aqui comigo. Todo dia eu compartilho uma palavra viva da Bíblia, daquelas que não passam, que atravessam o peito e fortalecem por dentro. Se isso ressoou aí dentro de você, segue aqui, comenta o que tocou teu coração e manda para alguém que também precisa de luz hoje. A gente cresce junto, com fé, com verdade e com amor.